Toda mãe ensina, mas geralmente os ensinamentos mais fortes nunca são falados. Não são só os clientes, os filhos, são as pessoas que fazem a marca acontecer. Cada colaborador carrega um ensinamento da própria mãe e isso molda a forma como ele trabalha, atende, cuida. A Bannerjet é um reflexo das mães que formaram quem está por trás dela. E eu aprendi com a minha mãe que ser uma pessoa do bem vai além de falar. É no cuidado com os outros, sabe? Com a família, com os animais e com todo mundo que tá por perto. Ela sempre me mostrou do jeitinho dela a ser forte, a não desistir e a valorizar o que realmente importa. Uma grande lição que eu aprendi com a minha mãe foi sempre dar o seu máximo, mesmo quando não tem ninguém te observando. E eu aprendi com a minha mãe que força não vem das condições, mas da vontade de seguir em frente. Mesmo com pouca oportunidade de estudo, ela me ensinou tudo o que ela sabia. Claro, do jeito dela, mas ela me ensinou a ter humildade, responsabilidade e, acima de tudo, respeito. E eu sou muito grato a ela. E eu aprendi com a minha mãe que eu não sou todo mundo, viu? Ai, minha mãe me ensinou a essência de tudo, assim, eh, de ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor a cada dia, o amor. E isso eu tento passar para minha filha também, tendo um amor, assim, de mãe mesmo, né. É um amor incondicional, vamos dizer assim. E eu aprendi com a minha mãe que os pequenos gestos fazem grande diferença. Então, uma coisa que eu acho muito importante, que sempre minha mãe me ensinou, é correr atrás do que a gente quer, né? Que, tipo, se você quer uma coisa, se você ter foco, você alcança ela. Eu acho que é o principal, assim, que minha mãe me ensinou e eu carrego e sigo isso na minha vida. E eu aprendi com a minha mãe que o amor, ele não precisa de palavras. Ele está na presença, no carinho e nos gestos do dia a dia. Eu sempre passei muito tempo com a minha mãe na minha infância, né? Meu pai sempre trabalhava, minha mãe era dona de casa, então ela era a maior figura que eu tinha. E eu acho que eu peguei muito. Eu aprendi muito com ela, sabe? O jeito de ser, temperamento calmo. Ela era uma pessoa muito... É uma pessoa muito boa com todo mundo. Ela é uma pessoa muito boa com todo mundo, sabe? Ela é uma pessoa que não tem maldade. Ela não pensa duas vezes em ajudar alguém. Por mais que a gente não se fale tanto, com certeza amo ela. Ela é uma grande inspiração para mim. Tanto, inclusive, até para minha profissão, para a área artística, sabe? Ela que me incentivou. Ela que me incentivou a começar a desenhar, sabe? Tipo, quando eu era criança, às vezes sei lá, a gente não tinha muito dinheiro. E aí... A gente não tinha muito dinheiro. E aí, se eu, por exemplo, queria brincar de colorir, alguma coisa do tipo, ela fazia o desenho pra eu colorir, sabe? E aí, eu tomei isso como inspiração. E comecei a fazer os meus próprios desenhos, sabe? Tipo, desenho de criança. Hoje, tipo, se eu olho pra trás, eu vejo...
Eu vejo quão bobo eram os desenhos e como que isso acabou desenvolvendo. Desenho de criança, né? Tipo, não tem forma, não tem uma forma muito... É um abstrato. É um abstrato, Mas isso acabou virando minha profissão hoje. E, enfim, ela, tipo, sempre foi minha inspiração. Então, a minha mãe me ensinou que, tipo assim, desde muito nova, ela nunca trabalhou pra fora, né? E eu acho que isso que mais me inspirou a sempre buscar trabalhar, desde cedo. Tipo, com 15 anos eu fui procurar meu primeiro estágio e ela sempre empoderou muito essa questão de, tipo, você tem que trabalhar pra não depender de ninguém, de homem nenhum. E eu acho que isso é o que mais me faz feliz, né? Tipo, todos os dias esse pensamento dela me apoiar, essa visão, eu acho que assim, é surreal. Ela me ensinou a ajudar o próximo, ser gentil, acolher as pessoas, enxergar o lado bom das pessoas. Ela é uma pessoa muito amorosa, então ela me ensinou sobre o amor. Quando ela me acolheu, eu me senti muito bem, me senti muito amada. E ela me ensinou a amar. Eu acho que o principal que mudou é a questão de empatia, de me colocar no lugar do outro. Que eu não vou fazer para o outro que eu não gostaria de que fizessem para mim. Bom, a minha mãe me ensinou a ser guerreira. E isso é importante pelo fato de onde ela veio. Ela cresceu e hoje é a mulher que ela se tornou e uma mãe maravilhosa, criar 2 meninas. Lógico que também, né, tem a parte paterna, mas ela é o topo ali da minha casa. Eu acho que é tudo. Tudo assim, porque a minha mãe, por mais aqui que ela seja reservada, do jeito dela, assim, mas ela, por outro lado, dentro de casa, eu, como criança, assim, a gente sempre fez coisa muito simples, mas muito cheia de amor. Então, acho que o simples é isso que pega, assim, você vê o amor nesses detalhes. Ela me mostrou isso, que o simples, o amor simples é aquele amor gostoso, aquela coisa que a gente sente de mãe, aquele cheirinho gostoso de abraço de mãe, sabe? Eu acho que é isso. Bom, a minha mãe, sim, sempre foi a minha inspiração e a minha força, porque desde novinha, então, fui criada somente por ela, e então ela sempre foi a minha base por tudo, sim, sempre dedicou a vida dela a mim, e eu sou grata 100% a ela por tudo que eu tenho hoje e o que eu sou hoje. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que, assim, batalhou muito. Ela sempre foi muito forte. Ela abriu o próprio negócio, né? Então, a gente não... Quando eu era pequena, a gente não tinha muito dinheiro, a gente passou um pouco de dificuldade, mas mesmo assim ela conseguiu passar por cima e conseguiu dar uma volta bem grande por cima. Agora ela tá bem, né? Mas isso trouxe problemas para ela, né? Problemas de saúde. Mas mesmo assim, ela nunca deixou de lutar pelo que ela queria, de lutar pelo melhor, de sempre esperar algo melhor e não desistir das coisas. A minha mãe, para mim, é o meu exemplo de força. Então eu vejo nela toda a garra, toda determinação para criar uma família. E o maior motivo da vida dela é ter a família. Então um dia eu quero ser uma mãe assim, que zela pela minha família e resiliente da mesma forma que ela é. O ensinamento que eu levo da minha mãe é que meu pai, como um homem muito antigo, meu pai nunca permitiu que a minha mãe trabalhasse. Então, minha mãe sempre teve vontade de fazer um curso de corte de costura e meu pai sempre proibiu minha mãe, ela sempre de trabalhar em casa, cuidar da casa, fazer a janta, cuidar dos filhos. E minha mãe bateu de frente com meu pai e ela foi atrás e fez esse curso, se formou e meu pai veio a falecer depois de algum tempo. E minha mãe hoje ela sustenta a casa. Se ela não tivesse batido o pé com meu pai, feito esse curso, hoje ela não teria com que trabalhar. Então hoje ela tem uma vida muito boa, fruto do trabalho dela, muito melhor antes quando ela estava com meu pai. Então hoje ela é a minha inspiração, sabe? Ela conquistou todas as coisas dela, tudo com o fruto do suor dela.
Bem, eu gostaria de estar falando da minha mãe, a Ilza, que é uma pessoa que sempre me mostrou que através da honestidade a gente pode estar tendo um crescimento, crescimento como pessoa, crescimento profissional. Ela é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que não tem limites para estar trazendo influências para os filhos, né? Mostrando cada dia que passa, cada vez mais que a gente pode crescer, que a gente pode ser alguém na vida, tanto profissional como pessoal. A minha mãe, ela foi e é uma pessoa de muita garra, muita fé. Por muitas vezes, na verdade, assim, ela abriu mão de tudo, trabalho, tudo, para cuidar de mim. E ela fez faculdade de Direito, mas me deixando às vezes com a minha tia e me levando, inclusive, para a faculdade. E isso me fez ver muita coisa de força, de saber também o ser mãe, que foi uma pessoa muito especial, que é uma pessoa muito especial, que eu não sei viver sem, e que ela tem uma garra, uma força fora de base. Ela é brava, mas acho que toda mãe quer ver o filho bem. E ela nunca me deixou desistir, porque ela nunca desistiu. Então, a minha mãe é tudo para mim. Ela é a minha base, ela é aquela pessoa que eu sei que eu posso contar, que vai sempre estar ali. E eu amo ela, dou a minha vida por ela e ela é tudo para mim. Eu acho que a minha mãe me ajudou em vários aspectos, mas, sobretudo, minha mãe me ajuda a ser uma pessoa cada dia melhor. Mas eu acho que, mais do que nunca, minha mãe me ensina todos os dias a fazer as coisas com amor, mas também de forma determinada. Eu não sei como, mas a minha mãe, ela tem uma força que eu não sei de onde que sai, que eu vejo ela lutando todo dia e realmente é algo que é sobrenatural. Então, acho que pode ser algo que vem de Deus mesmo. A minha mãe, pra mim, eu sei que todo mundo fala isso, mas ela é a melhor mãe do mundo. Pra mim, ela realmente é, porque ela é tudo que eu tenho de inspiração na vida. Tudo que eu pretendo ser quando eu crescer é o que a minha mãe é. Se eu for pelo menos um pouquinho do que ela é hoje, pra mim já tá muito bom. Pra mim, ela é um exemplo de força, de garra, de uma mulher guerreira, de benevolência. Ela é tudo pra mim. Bom, o que a minha mãe representa pra mim é força, garra, determinação. E o que me determina hoje, a mulher que eu sou, eu agradeço a ela por tudo o que ela pôde me ensinar até aqui. Minha mãe, ela me inspirou em bastante coisas, né? Ela é uma pessoa amorosa, honesta, trabalhadora, e eu levo isso daí para minha vida, né? Que é sempre ser honesto com as pessoas e amorosa com as pessoas mais próximas, né? Quando eu era pequeno, a minha relação com a minha mãe sempre foi maravilhosa. A minha mãe é a pessoa que mais me ensinou o que é amor de verdade e o que é passar amor para as pessoas. Só que minha mãe teve muita dificuldade na vida dela e então ela sempre teve depressão, porque ela perdeu o pai quando ela tinha 7 anos. Então, naquela época sempre foi muito complicado tratar isso, né? Então nunca foi tratado. Ela cresceu com essa dor, então ela sempre teve uma depressão, então ela sempre teve muitos altos e baixos. Só que na época que eu fui criança, eu nunca percebi isso, né? Eu sempre via minha mãe como a pessoa que mais ajudava as pessoas. Então, eu sempre vi a essência de amor com o que minha mãe refletia. Quando eu era pequeno, eu consegui, não sei se é porque eu era muito inocente, né? Não via as dificuldades, só via as coisas boas, mas eu sempre vi nitidamente a minha mãe
como a pessoa mais amorosa que eu vi na minha vida. Eu sempre vejo o meu pai falar, né, que minha mãe rolava no chão com a gente, se virava nos 30 para se divertir com a gente, né? E realmente, minha mãe sempre foi uma pessoa muito difícil. Eu via minha mãe brava, sempre com muito amor, com muito carinho, me tratando, sempre dando carinho, sempre dando amor. Então, a essência de amor, a essência de tratar bem as pessoas, eu aprendi muito com ela. Minha mãe, ela nunca teve uma infância muito fácil. Ela não conheceu o pai dela, minha avó ela era meio fria, só que a minha mãe ela conseguiu fazer tudo diferente comigo e com a minha irmã. Ela conseguiu trazer amor, trazer educação, sempre foi muito batalhadora, sempre trabalhou bastante e sempre tentou dar as melhores coisas pra gente. Então, a minha mãe ela sempre foi uma pessoa assim que eu levei como base, como exemplo, de pessoa que sabe fazer as coisas, que batalha, que é uma pessoa muito forte por tudo que ela passou. Para mim, minha mãe é exemplo de força, carinho e amor. Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, trabalhou muito, sempre, por mais que a gente tivesse meu pai em casa, minha mãe sempre foi o esteio. Nada deixava de passar por ela. Tudo ela administrava, ela fazia, as coisas aconteceram como ela sempre quis. Sempre foi muito forte, muito determinada. Às vezes não tão amorosa, mas firme. Então eu vejo muita coisa de mim, dela em mim. E a gente tenta honrar isso, às vezes nem sempre é fácil, porque ela criou mulheres fortes, e mulheres fortes nem sempre os pensamentos vão bater. Mas com todas as dificuldades, a gente caminha junto para tentarmos educar os nossos filhos da melhor maneira possível. O que ela me deixou, o legado? De muito carinho, dedicação, até a parte de cozinhar, a gente cozinha agradando as pessoas, é a nossa forma de agradar, é cozinhar. Passar um pouco do amor, porque nem sempre a gente consegue externar o amor que a gente sente. Então, como a gente externa? Fazendo as coisas que as pessoas gostam. Então, é um doar. Isso eu tenho muito dela. E eu aprendi com a minha mãe que ser resiliente muda tudo. Bom, minha mãe, ela é tudo pra mim. É clichê, né? Mas ela me criou sozinha. Meu pai divorciou dela muito cedo e tal, então minha mãe passou por muita coisa, né, na vida, assim. E ela sempre foi um exemplo, assim, pra mim, né? E eu acho que minha mãe é mais que uma mãe, assim, ela é minha parceira de vida, porque ela até brinca, assim, ela fala, ai, você é mais minha mãe do que eu sou a sua, porque a nossa vida toda foi nós duas, aprendendo juntas, vivendo juntas, sabe? E descobrindo, eu sou a terceira filha, sabe? Só que eu acho que minha mãe aprendeu muito sobre ser mãe comigo, porque eu fui a única que ela criou sozinha, sabe? Ai, vou chorar. Mas a minha mãe é o meu modelo de vida, assim, sabe? Meu modelo de força. Ela me ensinou sobre integridade, caráter, sobre sempre fazer o certo, sabe? Então, eu acho que eu sou muito sortuda por ter nascido dela, assim, sabe? Como eu perdi minha mãe muito cedo, e tudo que eu lembro dela é que eu trouxe dentro de mim amor. Que eu aprendi com ela a amar as pessoas, todo mundo amava ela. E eu trago isso, amando todo mundo. Eu ensinei meus filhos a amar o próximo, igual eles mesmos, e assim nós amamos um outro, porque o que eu lembro dela é só isso, eu perdi ela muito nova. Mas, sei lá, acho que o que faz eu ser eu e que me moldou para ser, eu me inspiro muito no que minha mãe foi para mim. Eu sei que a gente passou momentos muito difíceis,
E eu sei que ela viveu muita coisa difícil e eu observei isso desde de criança. Então eu entendo que não foi fácil para ela. E eu me inspiro nisso, nela ser essa pessoa forte, trabalhadora, batalhadora, que passou por um período muito difícil que eu não vou... Tá certo. Que senão eu vou me emocionar. Mas foi triste, porque, querendo ou não, foi só eu e ela e minha irmã, que não entende muito ainda, que é muito pequena, mas foi nós 3 contra o mundo. A minha mãe, ela sempre foi um exemplo para mim de força. Ela sempre foi uma mulher batalhadora. Eu cresci vendo ela e ouvindo dela que nós teríamos que ser empoderadas. Então, a minha mãe sempre me colocou à frente do mundo, me dando oportunidade, abrindo portas que ela não teve, né? Porque a infância dela foi muito difícil. A minha mãe não teve as mesmas oportunidades que eu. Ela não pôde estudar, ela não pôde se formar naquilo que ela queria, mas ela sempre esteve ali apoiando para que eu tivesse o melhor. Então, assim, a minha mãe, ela é minha Mulher Maravilha. Eu aprendi com a minha mãe, minha mãe é uma pessoa muito forte, né? E ela tem 2 características muito marcantes, que é a resiliência. Minha mãe é extremamente resiliente, otimista, para ela tudo vai dar certo, tudo vai dar bom, e já aconteceu. E ela a forma com a qual ela representa o amor são atos de serviço. A minha mãe não é muito do toque, do abraço, desse negócio de ficar pegando, mas ela faz assim tudo para você, sua comida preferida, ela tira aquela mancha daquela roupa que você tem. Se ela não tirar, meu filho, ninguém mais tira. Ela faz aquele bolo gostoso que você quer. Nossa, mãe, queria comer um bolo de fubá. Em meia hora, 40 minutos, esse bolo está pronto. Então, são atos de serviço que representam todo o carinho e amor que ela tem no coração. E eu carreguei isso para mim, né, como mãe. E sou, assim, extremamente abençoada e grata por ter a mãe que eu tenho. E aprendi com a minha mãe que cuidar dos detalhes faz toda a diferença. Então acho que a grande virtude assim que ela transmitiu para mim e eu aplico para a vida e hoje até com a Maria Isis é a paciência. Eu acho que assim do possível para o que a gente precisa para conviver no dia a dia, isso é um pilar essencial para você ter sequência das outras coisas, né? Então quando você perde a paciência, tudo tende a ruir de uma forma ruim depois, né? Então, se você tem um ponto, um problema, qualquer coisa do dia a dia, e você não aplica a paciência ali naquela solução, a chance de você sofrer mais é muito maior e a chance de você não resolver aquilo da forma certa também, porque a gente, sem esse equilíbrio mental que a paciência traz, a gente não tem capacidade suficiente para tomar a decisão mais correta, eu acho. Então, isso eu aplico para qualquer circunstância, desde do profissional até o pessoal. É manter essa paciência, esse zelo e com jeitinho você vai fazer certo, entendeu? Então, acho que é isso. Eu não tive a minha mãe presente na minha infância e na minha vida. Ela me gestou, me deu à luz, mas eu acho que foi basicamente isso. Eu acho que ela conseguiu ser a mãe que ela poderia ter sido comigo. E eu acho que teve muitos momentos difíceis com ela, que não foram fáceis, que foram muito difíceis e hoje em dia a gente não se fala. Mas eu acho que independente de tudo que aconteceu, eu ainda amo muito ela, porque eu acho que é a primeira vez dela sendo mãe, então tudo bem ela errar e tudo bem eu ficar triste com a situação. Mas em contrapartida eu tive muita sorte também, porque eu tive a minha mãe que é a minha avó, que ela me deu muito amor e muito carinho. E eu acho que se não fosse ela, eu não seria 1/3 do que eu sou hoje. Eu acho que eu faço muita coisa pensando nela, em toda a gratidão que eu tenho em relação a ela.
Eu acho que o amor e a paixão que eu sinto pelas coisas vem muito dela. Eu acho que esse amor que eu tenho em viver a vida, eu acho que vem dela, porque eu acho que ela que me trouxe isso. E também eu tive a minha madrasta, que é a minha segunda mãe, depois da minha avó, porque eu acho que ser livre, ela me ensinou, acho que ser livre e fazer as coisas que eu gosto sem pensar nas pessoas e tacar bem o foda-se. Eu acho que eu tive muita sorte, independente da minha relação com a minha mãe ter sido muito ruim, eu acho que eu tive muita sorte de ter tido duas mães que foram incríveis comigo. Elas me ajudaram a moldar o meu caráter, a fazer ser o homem que eu sou hoje, a me tornar esse ser que eu sou hoje. Eu acho que muito aspecto e muita característica minha veio delas. Eu acho que eu tenho muito a agradecer, porque graças ao amor delas que eu sou o que eu sou hoje. Eu acho que eu amo muito elas por isso. Eu acho que eu tenho muita sorte. Acho que é isso. Tenho minha mãe como um exemplo muito importante, um exemplo de uma mulher muito batalhadora. Eu me lembro que na nossa infância ela cuidava de 3 filhos e ainda dava aula, sempre foi professora, né? E todo esse esforço, toda essa batalha, essa guerra mesmo que ela travou aí, e ainda educava a gente com bastante rigidez, bastante força de vontade, né? A gente tinha que cuidar ainda, às vezes, do jantar, do almoço, alguma coisa. Tinha empregada que ajudava, mas sempre foi muito difícil para ela também. E ela nunca arredou o pé, sempre esteve ali, sempre estava com a gente, nos melhores, piores momentos. Então fica para mim essa lembrança de uma pessoa que nunca deixou de nos acompanhar, de cuidar, de amar, do seu jeito, da sua maneira, como todos têm as suas formas particulares. Então fica para mim esse exemplo, que até hoje nós estamos juntos aí para sair, para se divertir, para se visitar, para cuidar do momento de doença, de alegria. Então eu tenho essa visão, eu vejo assim, essa vantagem, essa bênção muito grande de ter ela na minha vida. E agradeço muito também a Deus por ver na minha esposa também esse legado, vamos dizer assim, esse jeito também da minha mãe de batalha, de cuidar de filho. Vejo na minha esposa também, então sei que as mães são obras de Deus e agradeço muito por ainda ter a minha mãe e ver na minha esposa também um exemplo de mãe. Feliz Dia das Mães, muito obrigado por vocês existirem. E eu aprendi com a minha mãe que não desistir é o que leva a gente mais longe. Eu vou falar sobre o que ela me passou. Todos os sonhos que eu tenho, eu percebi que é por causa dela. Veio dela. Porque ela projeta isso em mim desde criança. E ela sempre foi apaixonada em viajar. E meu sonho é conhecer o mundo. Por causa dela. Porque ela me passou essa paixão. Então, eu acho que todos os sonhos que ela tem, ela projetou em mim. E realizou. Sem eu nem mesmo saber o que era, mas hoje eu vejo a importância disso. O tanto que eu já conheci, o tanto que eu já aprendi, sem mesmo saber a importância do que ela estava fazendo. E o quanto ela precisou de trabalhar noites e dias e trabalhar quase 12 horas, até eu já vi ela trabalhar 14 horas. Minha mãe é uma mulher muito batalhadora e ela me passou muito também eu perceber o quanto que eu preciso me dedicar a tudo que eu faço e o quanto que eu preciso me empenhar e sempre querer mais, porque não basta ser boa, basta você realmente se esforçar e mostrar sua dedicação naquilo que você faz. Então,
Eu acho que toda a resiliência e força que ela me passou foi isso. E eu amo ela, minha mãe demais. Momento emoção, falar da minha mãe e da outra mãe, que é a mãe dos meus filhos, da Isabelle, né? A minha mãe teve uma dedicação muito profunda com a gente, são 3 meninos, imagina 3 crianças explodindo testosterona, só eu sei hoje o quão difícil deve ter sido para ela. E nas condições que ela tinha na época, minha mãe trabalhava 2 ou 3 turnos, ou trabalhava 2 turnos, depois ela fazia faculdade e ainda tinha que gerenciar toda essa logística maluca. Então ela foi extremamente dedicada, lembro de várias coisas e gestos de carinho que marcam a gente para sempre, como acordar todo dia às 5 da manhã, preparar o café para a gente, depois voltar a fazer a comida, sempre nesses intervalos de trabalho, tinha coisas que ela elegia como prioridade para a gente. E eu sou muito grato por ter sido educado dessa maneira, ter pego muitos princípios, ter tido um exemplo dentro de casa de uma pessoa incansável no trabalho. Minha mãe foi incansável, incansável. Momentos que ela trabalhava 2 turnos, de noite ainda ela fazia uma 2ª faculdade. Para quem não sabe, minha mãe é professora de geografia, está aposentada agora. E hoje ela tem a graça de ter os netos muito perto dela, principalmente o meu menino. E eu sou muito feliz por isso. E todo esse aprendizado e esse entendimento de o que foi ela como mãe, as dificuldades que ela teve, hoje eu consigo entender porque eu tenho filhos e vejo uma mãe dentro de casa que é a Isabelle. E eu, no meu ponto de vista, mãe de verdade, é o ser mais importante na criação de um filho e talvez o ser mais especial que eu conheci na minha vida. Hoje eu vejo a minha mulher sendo mãe, esse vídeo também é para ela. Eu repito para ela com uma certa frequência, que eu queria que ela tivesse sido também minha mãe ou mãe de um monte de gente a mais, porque ela é muito especial. E é isso, parabéns para vocês, se sintam muito especiais, porque vocês são as donas do mundo. Claro que vocês não conseguem fazer tudo sozinhas, mas vocês são mais importantes do que a gente, do meu ponto de vista. Por trás de tudo que a gente faz, tem sempre um pouco do que as nossas mães ensinaram. Feliz Dia das Mães de todos nós que aprendemos com elas.